Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia comigo, professora Fernanda. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre a expansão da fronteira agrícola, tá bom? E aí pessoal, eu já coloquei de cara para vocês ali o conceito, o que é fronteira agrícola, né? É uma expressão utilizada para designar o avanço da produção agropecuária sobre o meio natural. Basicamente, o que é isso então? A gente tem uma propriedade rural, onde existe ali a produção de determinado produto, né? E aí, essa propriedade, ela quer aumentar a sua produção. Ela precisa expandir a sua área. E aí, o que ela faz? Ela avança sobre a fronteira agrícola. Então, ela tinha uma fronteira, ó, até aqui que você vai produzir. E aí, ela avança essa fronteira, né? E isso se chama expansão da fronteira agrícola, tá bom? Eu simplifiquei aqui para vocês entenderem, colocando como exemplo aí uma propriedade rural. Mas isso acontece no país de uma forma geral. Então, olha para vocês verem, ó. Eu coloquei aqui um histórico. Época da colonização portuguesa. A Mata Atlântica foi sendo destruída na costa norte e nordeste para dar lugar ao cultivo da cana-de-açúcar. Então, percebam que nessa época da colonização portuguesa, né, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil e estavam explorando o Brasil, a Mata Atlântica, ela foi sendo destruída, né? Então a cobertura natural ali daquela região, que é a Mata Atlântica, foi sendo desmatada, destruída, para dar espaço, para dar lugar ao quê? A plantação, no caso ali da cana-de-açúcar. Então expandiu-se a fronteira, né? Para expandir a fronteira, para expandir a produção, a gente tem que, infelizmente, tirar o meio natural. No caso ali, nessa época, foi a Mata Atlântica. Né? Então, expandiu-se a produção de cana-de-açúcar dessa forma. No século XIX e XX, as plantações de café foram se espalhando por Minas Gerais e São Paulo. Então, nesses séculos, nessa época, o que fez aumentar a expansão da fronteira agrícola? A produção do café. Então, em Minas Gerais e São Paulo, a produção foi ficando cada vez maior e aí foi acabando ali, foi destruindo o meio natural para poder dar lugar à produção de café. Tá joia? Década de 70, região centro-oeste, passou aí por uma grande alta da produtividade, principalmente da soja, e foi a mesma situação. Ali existia, na região centro-oeste, parte da floresta amazônica, parte do cerrado, e aí foi destruído para dar lugar à produção de soja. Expandiu-se a fronteira agrícola, né? Atualmente, a expansão está em direção à floresta amazônica. Então, aqui na região sudeste, na região centro-oeste, não que não exista lugar ainda para expandir, existe, mas agora está indo em direção à floresta amazônica. Então, a gente vê cada vez mais falando sobre desmatamento da floresta amazônica, né? Expansão da fronteira agrícola na floresta amazônica, né? A destruição da floresta, para quê? Para dar lugar a cultivo de produtos, né? Produção agrícola. Então, vocês percebam que a expansão da fronteira agrícola, ela foi ocorrendo aí ao longo do tempo, né? Cada hora numa região. Então, foi se destruindo a mata natural, né? A floresta, enfim, o cerrado, a Mata Atlântica, foi se destruindo aquilo para dar lugar ao quê? A uma produção agrícola, tá bom? E isso é a expansão da fronteira agrícola. Atualmente, a expansão da fronteira agrícola, ela está sendo mais forte nessa região que a gente chama o Arco do Desmatamento. Essa região, tá até escrito aqui embaixo, ó, é a região onde a fronteira agrícola avança em direção à floresta e também onde encontram-se os maiores índices de desmatamento na Amazônia. Então, foi o que eu falei anteriormente, né? Tá aumentando o índice de desmatamento nessa região da floresta amazônica para dar lugar ao quê? À agricultura, né? Ao cultivo agrícola nessa região aí, tá bom? Que é chamada Arco do Desmatamento. Então, é onde está ocorrendo atualmente a expansão da fronteira agrícola, né? Então, a agricultura está avançando para essa região, está aumentando para essa região aí, tá bom? Anteriormente, igual eu falei ali no histórico, né, no slide anterior, a expansão da fronteira agrícola estava acontecendo ali numa parte do cerrado, né, para dar lugar à produção de soja e tudo mais. Hoje, aonde está existindo maior expansão da fronteira agrícola é nesse arco do desmatamento, tá bom?
Aqui eu trouxe esse mapa que eu achei bem interessante, que mostra, né, a expansão da produção de soja no Brasil. Então, desde o ano 1990 até 2005. Então, ó, se vocês observarem, não vou ficar entrando muito em detalhes, mas olha para vocês verem aqui na região norte, ó, tá branquinho, tá vendo? Praticamente zero de produção de soja. A gente vai lá para 2005, olha como que já aumentou. A parte aqui já ficou mais acinzentada, algumas partes um cinza mais escuro, né? Então, vocês veem aí como que a produção de soja já avançou ali para aquela região norte, né? Que a gente sabe que é onde fica a floresta amazônica. Como eu falei no slide anterior, a produção de soja, ela começou a se intensificar muito, foi na região centro-oeste. Então, observa na região centro-oeste, ó, que tá aqui bem mais preto, né, ó. Desde lá dos anos 1990, ó, ele vem vindo assim bem mais escuro, né, ó, até hoje. Então, a gente vê que a produção de soja, ela sempre foi bem forte na região centro-oeste. E, enfim, no resto do Brasil, vocês conseguem perceber que foi aumentando, né, a produção de soja. Então, isso foi fazendo expandir a fronteira agrícola, foi avançando, né, a produção, no exemplo aqui de soja, mas não só de soja, né, dos produtos agrícolas de uma forma geral, vai avançando sobre o meio natural, vai expandindo aí a produção agrícola, tá bom? E isso é a expansão da fronteira agrícola, tá joia, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários para mim que eu tento responder. Um beijo para vocês, até a próxima aula.